Você já ouviu falar no Rei Salomão? Já, né? Rei Salomão é aquele homem que Deus ofereceu para ele alguma coisa e mandou ele pedir. Perguntou se ele queria riqueza ou se ele queria sabedoria. Ele escolheu sabedoria. Então dizem que foi o homem mais sábio do mundo. Mas, pela sua sabedoria que Deus lhe deu, ele também acabou ganhando riqueza. A Bíblia fala de uma riqueza muito grande que ele teve, incomparável, e assim percebemos que ele era aquela pessoa que as pessoas viam de longe como a rainha de Sabá, né? Veio até ele por causa da sabedoria dele. Só que Salomão também se tornou sábio, mas ele falhou feiamente perante Deus. É bom a gente frisar bem essas coisas, porque por mais que a pessoa esteja perto de Deus, precisa ter muito cuidado, porque senão ele vai falhar e pode cair e não voltar mais para alcançar a bondade de Deus. 1 Reis capítulo 11 fala um pouquinho dessa história. Se você tem curiosidade e gosta da leitura, pode ler a vida inteira de Salomão. É fascinante, né? E é edificante, porque através desse conhecimento nós vamos também nos tornando forte para não cair. Uma das coisas que Deus havia feito é não casar ou dar-se em casamento com pessoas fora da nação de Israel. Judeus com judeus. Não é que Deus estava preocupado com outros casamentos, é que Deus estava preservando uma linha pura de onde vinha o Messias, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, depois que Jesus nasceu, aí espalhou para todas as nações, Deus acabou com essa lei. Essa lei de casamento caiu por terra. Uma das leis que Jesus cancelou, encravando na cruz, lei de ordenanças, né? Mas aqui em capítulo 11 da primeira carta, primeiro livro de Reis, né? Nós conhecemos um pouquinho da história e vamos ver só um pouquinho mesmo, por causa do nosso tempo. No versículo 1 do capítulo 11 fala: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das quais, né, de todas as nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem ela convosco, pois vos perverteria, né, ia perverter o coração e, né, para seguirdes outros deuses, né? A esse se apegou Salomão pelo amor. Agora, interessante observar. Faz uma lista aqui. Primeiro ele foi para a filha de Faraó. Faraó onde? No Egito. Casou com ela. Depois aí teve mulheres, né? Moabitas, edomitas, amonitas, sidônias, etéias. Então, ele ultrapassou os limites. Foi embora. O resultado disso foi que estas mulheres eram pessoas pagãs, que tinham o seu costume na adoração, adorar imagens, coisa que Deus nunca permitiu. E você pode ver isso no comecinho, né, quando Deus está dando os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, uma das práticas principais que ele pede para o homem: não fazer imagens nenhuma, nem do que há em cima nos céus, na terra, embaixo da terra, na água, porque é abominação quando alguém se prostra de joelho diante de uma imagem. E o que é que nós estamos vendo hoje na nova aliança? Se Deus não permitiu isso nem na antiga aliança, você acha que Deus está permitindo isso hoje? E aí você chega em algumas casas, tem um cantinho separado, e eu acho isso, né, uma coisa assim, uma falta de interesse de ler as coisas do Senhor e saber qual a vontade de Deus. E separa um cantinho, um altar, e coloca imagens de tudo enquanto é jeito ali. E não fique bravo comigo. Por quê?
Quem falou para não ter isso em casa foi o próprio Criador, aquele que te criou. Ele falou: eu não quero isso. E uma das coisas que ele falou para Salomão, que Salomão pediu sabedoria e foi um dos homens mais sábios e deu muita riqueza para ele, ele falou: olha, Salomão e tantos os outros de Israel, vocês não vão casar com mulher de outras nações, nem se dão em casamento, nem leve seus filhos para casar com elas e nem elas vão casar com seus filhos. Foi uma coisa muito clara. Por quê? Porque vocês vão acabar caindo no erro e se prostrando diante de algumas imagens da idolatria. Não faça imagem nem, vou só repetir, que está lá em Êxodo, capítulo 20, você pode ler os primeiros 10 versículos. Num dos versículos está falando isso. Nem em cima nos céus. Então não adianta você fazer imagem da mãe de Jesus, imagem de Deus, nem embaixo da terra, imagem de algum homem, seja ele qual for, não faça. Imagem de nenhuma mulher aqui na terra, nem embaixo d'água, imagem nenhuma, nem embaixo da terra de alguém que já morreu. Não faça imagem nenhuma. Não faça. Por que isso? Porque quando você faz uma imagem, você começa a olhar mais para a imagem e esquece de Deus, que está no seu santo trono. Pai, Filho e Espírito. O Filho está à destra do Pai. Mas, infelizmente, Salomão desobedeceu. E olha um pouco mais na história desse capítulo 11 de 1 Reis. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhes perverteram o coração. Como é que as mulheres perverteram o coração de Salomão? Levando ele a adorar as imagens e esculturas feitas pelo homem. Que estas mulheres tinham prática. Eram pagãos, mulheres pagãs, de outros países pagãos. O que é que acontece hoje quando você se prostra diante de uma imagem? Você está pervertendo o seu coração. Você se tornou um perverso diante de Deus. Está bravo comigo? Não, é Deus que está falando isso. E Deus não só está falando nos nossos dias, Ele já fala isso há muitos séculos atrás. Antes de Jesus chegar, Deus já estava condenando isso. Olha um pouco mais. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Eu já ouvi algumas pessoas falando comigo isso. Já ouvi, até falou comigo. Eu sigo a religião dos meus pais. Meus pais eram devotos do santo fulano de tal. Não vou nem citar nome, nem vou citar o quê, porque não quero ferir, quero só alertar você. Por isso eu estou seguindo. Ah, minha mãe era devota de tal santa. Eu também sigo. E a minha mãe estava certa. Deus está condenando. Perverteu o coração. Se é um coração pervertido, não está servindo ao Senhor, mas servindo aos deuses pagãos. Olha, mas essa imagem foi de uma pessoa, foi um santo. Não se engane. Não se engane, porque seres humanos são capazes de enganar. Atrás de tudo isso tem o espírito da desobediência, aquele que desobedeceu a Deus, por isso Deus os mandou para a terra. O que aconteceu com Jó? Deus expulsou o diabo lá de cima. E ele veio tentar as pessoas aqui. E Davi caiu. E Davi não caiu nesse erro, né, que era pai de Salomão. Mas Salomão caiu.
caiu e caiu feio. E foi grande sua ruína. E estas histórias ficaram registradas para nosso exemplo, para que a gente não caia. Já foi citado no Novo Testamento, para que a gente não caia nesse erro, porque senão vamos estar perdidos também. Olha um pouco mais, ainda de 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Olha onde ele foi. Ele foi já montando coisas para idolatria. Não é muito diferente do nosso país. Temos vários lugares da idolatria. Menor ou maior em proporção de gente que vão para esses locais. Só para idolatria. Pare e pensa. Será que você não está seguindo também pessoas que estão indo para a idolatria, que o homem criou um dia e colocou? Sabe quem está atrás dessas imagens? O espírito da desobediência. Um pouquinho mais. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Eu acho uma pobreza muito grande das pessoas. São iludidas pelos seus líderes, são levados à idolatria pelos seus líderes e não param para examinar as Escrituras. Eu acho incrível como as pessoas vão igual cordeirinho. Temos alguns lugares aqui mais para o sul do nosso país, centro-oeste e para o norte. Milhares de pessoas, norte e nordeste, milhares de pessoas seguindo imagens criadas pelo homem, coisa que Deus nunca admitiu. E ele falou duramente com Salomão aqui, em 1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Só nesse trecho nós podemos ver que Salomão falhou e vai pagar caro por isso. Vai pagar caro por isso. E será que você não vai receber também da sua recompensa um pagamento que você não gostaria de receber? Porque se você está dedicando a sua vida às imagens criadas pelo homem para tapear que Deus nunca permitiu, você não está agradando ao Senhor. Você está agradando ao espírito da desobediência, que é o adversário número 1 de Deus. E percebemos que Jesus veio e mostrou o caminho, e mostrou que adorarás somente ao Pai. E o único caminho que nos leva até Ele, entre o Pai e o homem, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador, Timóteo falou sobre isso, o único mediador que existe entre o homem e mulher, qualquer um, quando fala o homem no modo geral, o único mediador é Jesus Cristo, entre o homem e Deus. Mas eu sou prova disso e você sabe, você está usando imagens como se fosse mediadora. E tem milhões de pessoas indo atrás dessas imagens para tentar chegar a Deus. Mas o único mediador é Jesus Cristo. Timóteo falou sobre isso. Leia em Timóteo. Por quê que Timóteo falou isso? Porque na época que Timóteo estava escrevendo, percebemos que o homem já estava longe de Deus. Desde a antiga aliança o homem ficou longe de Deus. Como Salomão, que nós estamos vendo agora aqui em 1 Reis, distanciou as imagens dos pagãos que haviam criado, se tornou imagens que perverteu o caminho do homem até Deus, infelizmente. E hoje a proporção é gigantesca. Qualquer parte do mundo que você vai, a idolatria cresce de forma, espantosa. Tudo está caminhando para a condenação eterna. Não fique bravo comigo, porque foi Deus que falou para não estar diante de uma imagem.
ele não admitiu isso. Nem mais do que está no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo nas águas, nem de animais, de ninguém. Imagem nenhuma. O único mediador é Jesus Cristo, entre o homem e Deus. 1 Timóteo capítulo 2, vamos dar uma conferida comigo? 1 Timóteo capítulo 2. Primeira carta de Timóteo capítulo 2, nós encontramos onde ele fala que só há um mediador, só há um mediador. Eu quero que você grave bem isso, para a gente não cair no mesmo erro de Salomão e a idolatria. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto só há um mediador, só um mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. O apóstolo Paulo está afirmando isso. Só há um mediador entre o homem e Deus. Não vamos cair no erro de muitos insubordinados e cair na idolatria, como o mundo se tornou gigantesca. Na época de Salomão, o povo era menos, agora o povo é muito, mas a idolatria multiplicou sobremaneira e ultrapassou os limites e continua ultrapassando. Que Deus abençoe você e abençoe todos nós, para que a gente não caia no erro de homens que não estão preocupados com a salvação. Já é inscrito na nossa página? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Seja o mensageiro do Senhor. Se está só nos visitando, seja o mensageiro do Senhor. E se gostaria de receber as notificações quando eu postar mais outros vídeos, fique à vontade para se inscrever também em nossa página. Seja sempre bem-vindo. Vamos juntos batalhar por uma fé única que salva o homem da perdição eterna. Que Deus nos guarde.